Olha, gente, todo mundo sabe, né, que quando nós estamos falando de bancos, instituições financeiras, é sempre muito complicado, né? Parece complexo demais. Mas o Donato é especialista nessa área, ele sabe como lidar com essas coisas. Tudo bem com você? Tudo jóia, muito obrigado aí pelo convite. Imagina. E espero que a gente possa mais uma vez aí contribuir com a população. Que legal. Donato, você é especialista nessa área de direito bancário. E aí eu te pergunto o seguinte, até eu coloquei na nossa frase ali, que é justamente eu devo para o banco e não tenho como pagar, o que eu posso fazer? Para todo mundo serve esse tipo de situação? Ou, por exemplo, é para empresa ou pessoa física? Como é que a gente pode começar nesse nosso bate-papo aqui? Então, assim, ó, a primeira questão que as pessoas precisam compreender é que dentro do sistema financeiro, lá é a nossa fonte primeira de pesquisa. Existem alguns dados que eu tenho que saber acessar, que eles não são públicos, para que quando eu me encontro endividado, eu não só, por exemplo, vá para uma legislação geral, como um Código Civil ou uma lei de superendividamento para pessoa física, e eu consiga demonstrar para o banco quais são os pontos que eu tenho a meu favor, ou às vezes em casos extremos, dependendo do que ocorreu dentro daquela conta corrente, seja de uma empresa ou de pessoa física, é normal essa pessoa virar uma credora do banco. Então, o que eu tenho que tomar cuidado hoje é assim, ó, existe muita propaganda na internet falando assim, ó, você pode quitar a sua dívida com 90% de desconto. Só que eu tenho que entender em quais casos isso se encaixa e onde eu não posso utilizar isso como uma ferramenta de apoio rápido. Tá? Então, vamos lá para o sistema financeiro. Dívidas até R$200 mil. Os bancos são livres para negociar. Então, se ele quiser tanto negociar conosco, ou ele quiser vender para um terceiro. Fundo, geralmente eles estão vendendo para fundos de investimento. Ah, entendi. Ele realmente vai dar um bom desconto, porque ele fica desobrigado de algumas questões. Agora, todas as vezes que eu tenho uma dívida superior a 200 mil, eu tenho que saber qual é o prazo dela dentro da legislação, que ela tem que estar vencida, e eu tenho que observar também qual a garantia que está vinculada a ela. Só que, hoje, o sistema é muito interligado. Então, quando eu tenho esse tipo de problema de endividamento, o banco também sabe se ele tem respaldo para tentar me cobrar na justiça e onde ele tem patrimônio que ele possa se apoiar, ou se realmente ele não teria essa necessidade de judicialização. O banco consegue fazer essa pesquisa, essa busca de coisas. Ele tem todos esses cadastros hoje. Ele sabe através de alguns sistemas interligados, por exemplo, se o Thiago possui um patrimônio que não está declarado diretamente dentro daquela dívida. E aí, lógico, ele vai fazer uma avaliação jurídica, se compensa ele buscar isso judicialmente, ou se dentro ali Porque assim, ó, quando nós operamos dentro de um banco, chega um momento em que ele olha para o nosso cadastro e diz assim, ó, o Donato já me deu o lucro que eu esperava. Então, independente dele supostamente ter uma dívida, não compensa eu judicializar. Até porque, em média, tá? 64% das dívidas que nós temos, elas são números, digamos assim, imaginários. Não é dinheiro fiduciário, não é papel. Não é papel, né? Por quê? Porque o sistema financeiro, ele tem poder de multiplicação. Tudo que cai na nossa conta hoje, por menor que seja, até valores vultuosos, o banco multiplica. Então, exemplo, caiu R$10 mil na tua conta hoje, o banco empresta 25. Tá. Então, significa dizer que a maioria dos empréstimos que estão no mercado advém disso aqui, que é moeda escritural, que o sistema fala. É uma moeda, entre aspas... Ela só existe na contabilidade do banco. Sim. Então, por isso também que o banco vai olhar, onde é dinheiro fiduciário de verdade, e onde é da moeda escritural para que ele coloque dentro dos pacotes de acordo. Certo. Tá? Paralelo a isso, tem as questões de benefício fiscal. Então, o banco, lógico, ele vai passar uma régua total e vai dizer, olha, por exemplo, esses tempos atrás, aí, o Banco do Brasil vendeu 2 bilhões para o BTG Pactual, do que a gente chama de dívida podre. Era créditos que o banco tinha para receber, que ele falou, ó, para mim já não interessa mais. Não é mais vantajoso para mim. Eu já lanço no meu prejuízo, faço bonificação fiscal e o outro que cobre. Então, esses anúncios aí de 90%, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Sim. E buscar essas informações. Mas isso é uma coisa que eu acho interessante, porque muitas vezes você está negociando, entre aspas, com o banco uma dívida, como você até citou. Vamos lá, R$100 mil, tem uma dívida de R$100 mil. Só que desses R$100 mil, muito é juro, é multa, é um monte de coisa que vai se acumulando. Só que isso é de, entre aspas, direito do banco cobrar, a pessoa tem como renegociar isso.
diretamente com o banco? Precisa de alguém para fazer isso Então, por ele? A primeira questão que eu sempre oriento é o advogado, o prestador de serviço, fazer uma anamnésia da vida do cliente no banco. Eu não posso agir simplesmente, olha, vou tentar uma negociação. Por quê? Primeiro que banco não negocia de forma tão frágil assim. Sim, simples. Senão seria muito simples. Todo mundo pega dinheiro, ninguém precisa pagar que o banco vai dar um desconto. Só que quando eu consigo utilizar regulamentações e mostrar onde o banco pisou na bola, digamos assim, Tá. eu estou utilizando nada mais do que uma estratégia de guerra. Eu estou enfraquecendo aquele que é o detentor do poder para que ele também venha a nosso favor. Por quê? Como eu disse antes, existem casos em que o banco cobrou de forma tão equivocada dentro de uma conta corrente que quando você adequa as cobranças, você diz, ó, esse cliente não é devedor desse banco, ele tem que ser um credor. Em outros casos, você vai dizer, ele não deve 1 milhão, ele tem que pagar com 60 mil reais. Entendi. Então, são essas análises que você tem que fazer. Quando você pega aqui a dívida presente e você tem um cliente com perfil de ser tomador de crédito de muito tempo atrás, você vai fazer uma análise primeiro. Para você enquadrar ele e dizer, olha, banco, aqui está errado a maneira, por exemplo, como você formou uma taxa de juro. É muito... Isso ocorre de maneira assim muito corriqueira. O banco ele não forma a taxa de juro para nós na necessidade do nosso perfil. Então, de novo, ó, eu estou indo lá para o sistema financeiro para dizer assim, ó, como é que o banco tem que cobrar e formar uma taxa de juro de forma individualizada. Ali você pega o equívoco. Certo. Tá? Um dos grandes paradigmas que a gente tem no mercado hoje, e isso é uma regra, não é uma exceção. O banco sempre vai dizer assim, ó, se você quer pegar de mim como pessoa física um empréstimo, ele é mais caro do que para pessoa jurídica. Isso é errado. Porque o banco ele não está analisando você como tomador do crédito e vendo, por exemplo, para quem você presta serviço. Ele deveria levar isso em consideração, não só o donato tomador de crédito, mas para quem eu oferto meus trabalhos e colocar isso dentro do risco da operação de crédito dele. Só que ele não faz, ele faz o juro que está na tela, ok? Sim, que é o juro padrão, entre aspas. Padrão. E aí é nesses pontos que você consegue desqualificar muitas das operações do banco. Então, se eu desqualifico o juro que você me cobrou, eu tiro o direito de, ainda que eu não tenha pago em dia, ser cobrado a mora, o atraso daquilo. Então, você imagina fazendo isso dentro de uma conta corrente. Primeiro essa análise que tem que ser feita para depois você dizer para o cliente, ó, agora está no momento de fazer a estratégia correta. Se eu tenho que negociar com aquele banco usando o mecanismo correto, porque vamos concordar, se o banco te cobra 100 mil e eu provo que ele só pode cobrar 20, por que eu negociaria 100 com ele? Então eu tenho que saber toda essa estrutura. Legislação existe. Aí eu te pergunto o seguinte, muita gente acaba tendo um problema com o banco, né? E aí não resolve rapidamente, vai deixando acumular. Mas isso eu não diria que é correto, né? Porque quando você atrasa a coisa, isso não está sendo correto. Mas é melhor para a negociação quando a dívida está há mais tempo para ser resolvida ou logo que ela entrou com problema? O banco ele trabalha com o que a gente chama de provisionamento bancário. Então, em acordo com a qualificação que ele nos dá dentro do sistema, que é de AA até H, quando eu não pago, ele vai olhar aquela parcela não paga e em média, tá? Só para a gente ter aqui uma ideia, 5% ele vai provisionar. Então, se eu não paguei uma parcela de 10 mil, ele coloca R$500 em colchão dentro do Banco Central. Para garantia. Exato. Então, é isso que o banco também olha para dizer, ó, eu prefiro negociar com ele ou deixar isso aqui sangrando. Sim. Dentro da regra geral, sempre é melhor você estar muito mais tempo devendo. Essa é a regra que eles utilizam. Tá? Entendi. Então, você tem que analisar como o sistema funciona, qual a legislação que eu tenho hoje, porque assim, o banco tem direito de cobrar, mas existem legislações também e outras coisas que se aplicam tanto para a pessoa física quanto para uma empresa. Exemplo bem interessante, se uma empresa está sendo executada por um banco, vai chegar um momento em que ocorrerá a penhora do faturamento dessa empresa. Aí o advogado tem que entender o que é uma penhora de faturamento, isso é um conceito contábil, então você tem que ir lá e mostrar para o juiz o que é o faturamento de uma empresa e o que é o lucro, para que você, via laudo, tem que ser laudado isso, você diga assim, ó, tá aqui o que pode ser penhorado dessa empresa para que dentro da legislação ela cumpra outras questões para que ela foi criada. Então o credor vai receber, mas em acordo com esse laudo, e a empresa vai continuar a desenvolver a função social dela, que é o quê? Gerar emprego, pagar impostos. Sim, fazer toda essa... Entende? É toda essa análise que você tem que olhar. Você tem que fazer essa avaliação criteriosa para, no caso a caso, você ofertar uma solução.
Quando a gente fala, Donato, a gente está aqui, às vezes você trabalha com grandes empresas e grandes pessoas também, né? Mas aí as pessoas que têm dívidas pequenas, vamos imaginar que seja, sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Tudo isso também é possível negociar com o banco. Com certeza. Né? Não é porque a gente está falando de grandes empresas que as pessoas não podem fazer isso, e o ideal também é fazer isso, né? Principalmente agora. Agora a gente tem um monte de programa acontecendo e tudo mais, isso também é viável nesse momento. Sim. Mas assim, ó, dentro do que é o maior benefício hoje, para quem é endividado pessoa física, é a lei do superendividamento. A lei do superendividamento. Isso, é uma legislação que o projeto de lei nasceu em 2009 e ela foi aprovada ali na época da pandemia. Certo. O que você faz? Você pega o que você deve e você tem que fazer ali um demonstrativo com o teu comprovante de renda, geralmente, e quais são as questões que você precisa de manutenção para o teu mínimo existencial, para a tua subsistência. Então, o exemplo seria assim, ó, pago aluguel, faz parte do meu mínimo existencial. Ou pago uma parcela de uma casa, mínimo existencial. Fazer um balanço do que, em média, eu sempre oriento 3 meses do que você gasta em um supermercado. Tá. Se existe alguém ali com uma certa comorbidade ou enfermidade, o que gasta com farmácia, escolas de filhos, enfim, essas Fazer questões... o básico. Você vai dizer assim, ó, eu ganho 5, mas eu preciso de 4.500 para sobreviver. Então, sobraria R$500 para pagar o credor. Aí você monta um plano de pagamento. Esse plano de pagamento, ele te dá um direito aí de 180 dias de suspensão de cobranças. Pela previsão da lei, tem que suspender anotações em órgãos de proteção ao crédito. E primeiro se faz uma audiência de conciliação com os credores. Porque geralmente quando você pega uma pessoa que tem uma dívida aí que seja 5, 10 mil no banco, ela também tem outro. Então você monta um plano de pagamento para esses credores. A lei fala que você tem que demonstrar boa-fé. Então você tem que chegar e fazer essa comprovação. Sim, você tem que deixar tudo certinho. Muito transparente. Você não pode ir a juízo pensando assim, não, eu vou simplesmente peticionar e o juiz vai acatar. Não, você tem que ter muito comprovado. Algumas questões não são protegidas, então o carro financiado, ele não está protegido. Só que, por exemplo, se você é um representante comercial e aquilo ali é a tua subsistência... Você tem que comprovar que esse é o papel do parte. advogado. É demonstrar que a lei, ela quer dizer um pouco a mais do que o legislador declarou. Sim. É aí que entra o trabalho do advogado para trazer uma argumentação que possa ser enquadrada naquilo que a lei, a princípio, não previu. Mas é muito possível isso. E aí, o juiz, deferindo o seu pedido, ele vai dizer, ó, banco, agora você que estava cobrando lá na conta desse cliente R$2.000 por mês, agora você pode cobrar R$500. Lógico, sob pena de multa e outras questões constritivas contra o próprio banco. No caso da pessoa jurídica, aí a gente vai para uma área aqui um pouquinho mais complexa. Mas existe também essa possibilidade. Existe um dado dentro do Banco Central das empresas que basicamente é sobre o banco dizendo assim, ó, esta empresa tem capacidade de endividamento de 5 milhões. Logo, se eu comprovo que o banco deu crédito a mais, aí seria uma questão de analogia, porque a lei não é clara nesse sentido, mas poderia sim ser transformado em um trabalho, até porque nesse sentido, a gente tem casos aí em que o banco acata o laudo de capacidade de pagamento quando você descobre esse erro, e ele adequa para que a empresa pague. Hoje a gente tem caso aí de adequação para pagamento em 10 anos. Então você consegue dar um fluxo muito bom na vida financeira da empresa para que ela consiga se recuperar. Uma outra questão que existe hoje, que agora eu vou falar um pouquinho do trabalho que está nascendo no Brasil, que é via fundos de investimento. São coisas que a gente já está montando aí parcerias com fundos para atender a carteira que a gente tem. É você trazer outros tipos de recurso. Então, você faz uma boa negociação via fundo de investimento com aquele banco e traz um outro tipo de fôlego para essa empresa para ela fazer uma adequação de pagamento. Isso não é previsto em legislação, isso é questão de negociação dentro do mercado. Certo. Tá? Então, as empresas conseguem buscar esse tipo de ferramenta. Muito bem. Gente, ó, eu acho muito interessante isso, porque, na verdade, todas as vezes que a gente está falando de dívida, parece uma coisa, às vezes, burocrática demais, porque muitas vezes quem está acompanhando fala assim, nossa, mas que burocracia. Mas, na verdade, a gente tem que saber um pouquinho de tudo isso, porque faz parte da resolução disso. A gente tem que entender como isso tudo funciona e as possibilidades. O Donato sempre está aqui, quando eu convido ele, ele vem aqui prontamente para nos ajudar nesse processo todo.
E se você tiver alguma dúvida também, acho que pode mandar aqui para o nosso programa, que eu passo para o Donato, ele vai tentar resolver e te ajudar talvez em alguma situação. Mas eu quero te convidar para voltar aqui em outro momento, mais uma vez, para a gente falar talvez de financiamentos, porque acontece muito caso assim, né, Donato? Tem lei nova, né? É. Tem legislação nova sendo aprovada, a busca e apreensão, ao que tudo indica, ela vai ser feita agora via cartório, não é mais judicial. Não é judicial. Então, assim, tem coisa nova chegando e essa legislação nova, aí a gente também tem um tipo de estudo hoje para demonstrar se a lei atingiu a finalidade dela ou não. A princípio, ela nasce para que o juro do Brasil baixe. Sim. Se você me perguntar, eu acredito? Não acredito. Não acredito. Tá? Mas tem como saber utilizá-la também em benefício da população. Então, o pessoal tem que estar atento aí, porque tem coisa nova chegando, o Senado aprovou, a Câmara já aprovou também. Tinha alguma questão do presidente querer vetar, mas tudo estava indicando que vai passar mesmo. Tá? Então você vem aí para contar pra gente tudo isso. Com certeza, eu sou assim apaixonado pelo que eu faço e eu gosto de contribuir. Quem vai na minha rede social vê todo esse material divulgado. Sim. Eu faço constantemente vídeos explicativos para a população poder acessar e exercer o direito dela diante de um banco, né? Inclusive, dias atrás eu fui dar uma entrevista numa rede aí que é meio nacional e meio que cortaram a entrevista porque eu estava divulgando essas questões. Mas isso é importante demais a gente falar. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pela presença, sempre muito bom. Muito obrigado. Até a próxima. Com certeza.